escritor Aldous Huxley, autor do eterno clássico Admirável Mundo Novo, certa vez disse: quando Shakespeare não tem mais nada a dizer, ele canta. Boa tarde a todos. Eu me chamo Theo Monteiro de Barros Padula e é um prazer imenso interromper todo o caos que eu tenho vivido no terceiro ano do ensino médio para parar um pouco e conversar com vocês sobre um tema pelo qual eu sou perdidamente apaixonado: música. Acredito que todos vocês saibam que a música é uma presença constante em nossas vidas. Ela está presente nos nossos aniversários, nas comemorações com os amigos, está no trajeto da casa até a escola ou da casa até o trabalho, está até mesmo nos elevadores. Eu gosto de pensar que o conjunto das músicas que nós escutamos ao longo de nossas vidas compõe uma espécie de trilha sonora, uma identidade musical, por assim dizer. Eu tenho certeza, por exemplo, que os adultos que estão aqui se lembram daquela música que vocês escutavam na adolescência e que hoje em dia fazem parte da sua playlist. Agora, algo importante, que eu ainda não falei, é o fato de que a música não nos acompanha como um espectador nulo ou um observador ausente. Muito pelo contrário, a música mexe com as nossas mentes. Ela altera o ambiente. A música exala uma força que nos conecta uns aos outros e nos conecta com nós mesmos. No entanto, mesmo que ela seja tão presente e atue de tantas maneiras sobre nós, vocês conseguem me dizer o porquê disso? Vamos com calma. Primeiro, um rápido questionário. Levantem a mão aqueles que, ao depender da música, pulam de alegria ou chegam a se emocionar. Dos que levantaram a mão, vocês concordam comigo que se sentem tocados, emocionados pela música. Mas como exatamente isso é possível? Olha, para facilitar a compreensão das próximas coisas que eu vou falar, eu vou fazer um paralelo entre música e poesia. Eu, particularmente, gosto de poesia, e ao depender do poema, muitas vezes me sinto, sim, emocionado ou tocado. Isso se dá por um conjunto de vários fatores. A temática do poema, as palavras escolhidas pelo autor, a simbologia, as metáforas, tudo isso se combina de forma que me emociona. Agora, a diferença primordial entre música e poesia é que poesia é feita de palavras, e palavras, naturalmente, têm sentido, enquanto música é feita de sons, que, a princípio, não têm sentido. No entanto, mesmo que a música não carregue nenhum sentido, eu vou provar, agora mesmo, que ela é sim capaz de nos comunicar algo e de maneira muito claramente. Por exemplo, quais sentimentos vocês associam quando eu toco esta passagem? Desculpa? Tirando as partes que eu errei, isso não é alegre? Isso não é brincalhão? Jocoso? Quando eu escuto isso, eu consigo imaginar Mozart rindo num baile venense do século XVI. E isso é muito diferente, muito contrastante do que se eu fosse tocar, por exemplo, essa passagem aqui. Isso não é pesado? Isso não é carregado de tristeza? Eu não consigo vislumbrar pelo que Chopin estava passando quando ele escreveu isso. Seria, então, a música uma linguagem por si só? Seria a música capaz de expressar algo além das próprias qualidades musicais? E outra coisa, por que além da música ter essa capacidade, esse poder, ela muitas vezes transcende a própria fala? Querem ver? Façam um exercício mental comigo. Fechem os olhos, sem roubar. E imaginem isso no Maracanã. Estádio lotado. Final de Libertadores. 70 mil pessoas cantam em uníssono o hino do seu time. Pode abrir os olhos. Gente, isso chega até a me arrepiar. Isso é infinitamente mais forte, mais poderoso, mais impactante do que simplesmente gritar frases motivacionais como vai pra cima ou acerta o gol. Sabe? Nós torcemos, nós nos declaramos, nós comemoramos nossas vitórias e passamos pelos momentos mais difíceis de nossas vidas, tudo isso através da música. Bom, é claro que eu não fui a primeira pessoa a perceber essa questão da sentimentalidade musical. Na verdade, isso foi um tópico muito debatido e discutido ao longo da história da filosofia e das artes. E, consequentemente, surgiram várias teorias. A primeira delas, na minha opinião é a mais sem graça, afirma que a música, ou melhor, essa sentimentalidade que a música carrega é, na verdade, uma criação cultural. Porque, vejam bem, ninguém daqui, quando tinha 3 anos de idade, saiu engatinhando, apertou o botão do rádio e começou a escutar música. Ou gostar de escutar música. Todas as primeiras experiências musicais que tivemos como indivíduos foram experiências coletivas. Nós fomos introduzidos à música. E dessa maneira, nós aprendemos a escutar música, de acordo com o contexto. É por isso que, ao você escutar
parabéns para você, você não vai imaginar que ninguém está de cara fechada. Ou ao escutar uma marcha fúnebre, não é esperado que ninguém esteja rindo. Isso tudo faz muito sentido. Agora, um contra-argumento muito contundente para essa teoria é o fato de que bebês também apreciam música. Um grupo de estudos feito pela Universidade de Toronto concluiu que recém-nascidos são capazes não só de discernir uma música da outra, mas também de desenvolver afinidade por essas músicas. O que contradiz diretamente a teoria de que o sentimento da música é algo cultural. Inclusive, um fato interessante é que o maior aplicativo de streaming musical de todos, que vocês bem conhecem, criou uma playlist intitulada Mozart para bebês, que eu acho sensacional. Agora vem a parte mais legal. Se nós partimos do princípio de que a sentimentalidade musical ela se dá apenas na própria experiência musical, ou seja, no ato de escutar música em si, nós podemos seguir dois caminhos diferentes. O primeiro deles é bater o pé no chão e afirmar que a música é sim capaz de transmitir sentimentos, paisagens ou até mesmo narrativas inteiras. O filósofo Arthur Schopenhauer e o músico Richard Wagner são exemplos de defensores dessa tese. Eles eram chamados de externalistas, pois eles acreditavam que a música é sim capaz de transmitir algo além das qualidades musicais. Eles também diziam que a música deveria se fundir com as demais artes, a filosofia, a literatura, enfim, a pintura, e ela era, de certa forma, mais um meio de expressar os sentimentos humanos. Em relação aos sons, que, como eu já disse, são ondas sonoras e não podem ter sentido, eles concordavam, de fato, o som não carrega sentimento. Agora, é a partir da manipulação, do manuseio, da impressão das emoções humanas sobre esse som, ou seja, a criação da música, é que esse sentimento se dá. É como se o som fosse um pote de tinta inutilizado, enquanto a música seriam obras-primas, como a Mona Lisa ou o Nascimento de Vênus. Agora, a teoria diametralmente oposta à dos externalistas seria a dos formalistas. O principal formalista, o criador e defensor dessa tese, afirmava que a música não era capaz de expressar nada além da sua própria forma musical. Por isso, formalistas. E ele dizia que, na verdade, toda essa emoção, o sentimento que nos é causado, é, na verdade, uma consequência puramente humana da interação com o belo musical, com o belo da forma da música. Eu sei que é um pouco difícil de entender, mas é como se os formalistas adotassem um olhar arquitetônico para a música. Por exemplo, um prédio do Oscar Niemeyer, para mim, todos são muito lindos, até tocantes, eu diria. No entanto, os prédios não passam de criações, edifícios não passam de criações de concreto, aço, madeira e vidro. Do mesmo jeito que música não passa de proporção, harmonia, ritmo e melodia. Tudo que é externo à música, todo esse sentimento que nós imaginamos, é fruto da nossa consciência. É como se a seta fosse de cá para lá, e não o contrário. Olha, para ser sincero, pouco me importa se depois do que eu falei você vai se identificar como externalista ou formalista. Afinal, não cabe nem a mim ou a nenhum desses filósofos que eu citei determinar como deve ser a sua experiência musical, porque é muito íntimo, é muito único. Não. A mensagem que eu realmente quero passar é o fato de que a música merece a nossa atenção. Uma escuta mais ativa, com mais esmero, permite nós descobrir complexidades, nuances nunca antes ouvidas. Por exemplo, aquela música que já te soa saturada, já que você já não aguenta mais ouvir, eu garanto que se você não deixar ela tocando de plano de fundo, mas realmente prestar atenção nela, vai ser algo muito rico, muito diferente. Então vou fazer um último apelo. Na próxima vez que você for escutar seu álbum ou sua música favorita, separa 10 minutinhos do seu dia, senta numa poltrona confortável, fecha as portas e janelas e foca ao máximo somente na sua audição. E a partir daí, explorem, brinquem, se divirtam. Tenta imaginar quais serão os próximos acordes. Tenta perceber aquela nota que antes estava escondida, mas agora é muito perceptível, é muito forte. Observa aquele instrumento que sozinho é tímido, mas que, no conjunto da obra, expande e transforma a música. Eu tenho certeza que os corajosos que tiverem a audácia de mergulhar nesse novo tipo de experiência se maravilharão com a riqueza que estava escondida debaixo de seus ouvidos. Porque, afinal de contas, independente se a música transmite ou não transmite o sentimento, ela é indubitavelmente uma arte transcendental. Muito obrigado a todos.